Com impasse envolvendo a renovação de contrato de Filipe Luís, Flamengo monitora 3 técnicos no mercado. Essa e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, já deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Bom, começar esse vídeo com aquela palavra de meditação matinal nessa manhã de domingo, que está em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares e que esse venha a ser o melhor domingo de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Vamos para as informações que eu vou começar logo com a chamada do vídeo, que é sobre a renovação de contrato de Filipe Luís. Filipe Luís já deu o ok, só para vocês terem ciência disso, mas tem outras coisas envolvendo essa renovação, que é com relação aos seus auxiliares técnicos. O salário que o Flamengo ofereceu a Filipe Luís é para ali já tirar o salário dos seus auxiliares. O Filipe Luís acha que não. Ele, seu representante, que aquele valor é referente ao pagamento ao salário do técnico, tá? Tanto que saiu uma notícia na ESPN que Filipe Luís havia pedido 5 milhões mensais, só que não é 5 milhões para ele, tá? Ali nesses 5 milhões está incluído o salário de Filipe Luís e o salário da sua comissão técnica, tá? Então o Flamengo não desiste de Filipe Luís, mas tem outras 3 opções no mercado. O clube entra nos últimos dias de contrato com o treinador e se vê pressionado por buscar alternativas no mercado, tá? No mercado. Bom, essa matéria é do Cauê Mota com Emanuele Ribeiro e Thiago Lima. A ideia de anunciar a renovação de Filipe Luís como presente de Natal caiu por terra, tá? A longa negociação que começou ainda no primeiro semestre chega ao estágio mais crítico nos últimos 4 dias de contrato. O Flamengo se vê pressionado e já trabalha com outros 3 nomes, mas sem jogar a toalha pelo atual técnico. Esse imbróglio com o Filipe Luís começou lá em setembro, tá? O técnico José Boto, né, diretor técnico do Flamengo, já tinha chegado a um acordo com o Filipe Luís, com salário, tempo de contrato, multa rescisória. Só que o que aconteceu? O Flamengo ainda não estava nem nas semifinais da Copa Libertadores da América. O Palmeiras, nesse período, estava liderando o Campeonato Brasileiro. Então, Boto chegou a esse acordo com Filipe Luís. Quando o contrato chegou nas mãos do BAP para ele poder assinar, ele recuou. Por quê? Como eu falei, o Flamengo não estava nem nas semifinais da Libertadores, não estava na liderança do Campeonato Brasileiro e ele achou temeroso autorizar aquela renovação de contrato naquele dado momento. Porque caso o Flamengo não fosse campeão de nada, né, ele sofreria uma pressão interna muito grande. Então, quando esse contrato voltou para o Boto, então Filipe Luís se sentiu desprestigiado. E o que aconteceu? Né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão do Derby das Américas, campeão da Copa Challenge, e aí vai. Então, agora Filipe Luís achou que é o momento dele jogar as cartas, botar as cartas na mesa, porque está valorizado no mercado. Bom, então vou continuar aqui com a matéria. O entrave ainda é financeiro. Depois da flexibilização dos 2 lados, Filipe Luís, enfim, aceitou o valor oferecido, uma oferta abaixo que ele pedia inicialmente e compôs aí o acordo com bonificações por metas e uma multa rescisória acessível ao mercado em um vínculo de 2 anos. Sabemos que o intuito do Filipe Luís é dirigir um time na Europa. Então, ele, nesse novo acordo, pediu para que a multa rescisória não seja tão alta, caso surja uma proposta do exterior
que ele possa aí, né, arrumar suas malinhas e realizar o seu sonho. Porém, ele entende que a remuneração do auxiliar Ivan Palanco e do preparador físico Diogo Linhares, que compõem sua comissão técnica, não devem sair deste montante, já que o Flamengo fez a proposta como um pacote para o trio e bate o pé nesse ponto, aquilo que eu falei no início do vídeo. O valor oferecido para o Flamengo inclui o salário do Filipe Luís e dos seus 2 auxiliares técnicos. O valor de 5 milhões que o Filipe Luís havia pedido era o salário dele e desses 2 auxiliares. O Flamengo ofereceu um valor abaixo e Filipe Luís entende que esse é só o valor referente a ele. Então, segue aqui. Correntes no clube pressionam para o Flamengo desistir do negócio se não houver um acordo até o fim deste domingo, hoje, tá? O Flamengo tinha dado um prazo aí à diretoria para que o Filipe Luís se decidisse até hoje. Caso contrário, iria buscar um novo técnico. Bom, mas a diretoria evita trabalhar com prazo e vai esticar a corda para o Filipe Luís, que é a sua primeira prioridade, o que não significa que vai esperar o fim do contrato para se movimentar no mercado. Neste momento, a diretoria rubro-negra trabalha com 3 opções para substituir Filipe Luís, se for preciso, é claro. Os portugueses Leonardo Jardim e Arthur Jorge e o ítalo brasileiro Thiago Motta. Só que todos os 3, né, prováveis aqui envolvidos para assumir o Flamengo têm suas questões. Eu vou trazer para vocês. Léo Jardim e Motta estão livres no mercado e por isso são mais acessíveis. O primeiro é muito elogiado internamente no clube e fez um grande trabalho no Cruzeiro este ano, inclusive sendo o único time brasileiro que não perdeu do Flamengo em 2025. Porém, o técnico pediu demissão da Raposa para encerrar a carreira, ou seja, ele pretende se aposentar. A percepção é que é pouco provável fazer ele voltar atrás na decisão. Pô, teve um técnico aí que dirigiu o Corinthians, que falou que tinha que abandonar o Corinthians para voltar para cuidar da sogra dele e veio para o Flamengo, né? Bom, já o Motta tem sua carreira de treinador até aqui baseada no futebol italiano. Seu último trabalho foi na Juventus, onde ele e Danilo se tornaram desafetos. O zagueiro perdeu espaço e entrou em um acordo com o clube para rescindir seu contrato 6 meses antes do fim. Danilo que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na Libertadores. Bom, olha o que o Motta disse aqui com relação a Danilo. Ele não faz mais parte desse projeto. Já fomos claros, é uma decisão tomada para o bem de todos. Fecha aspas, disse Thiago Motta em janeiro, antes da partida entre Juventus e Milan pela Supercopa Italiana. Danilo ainda tem mais 1 ano de contrato no Flamengo e é uma escolha por Motta para comandar a equipe. Uma escolha por Motta para comandar o Flamengo poderia causar um clima ruim no vestiário, assim como o Tite e Gabigol lá no Cruzeiro, tanto que Gabigol foi emprestado para o Santos, o Cruzeiro pagando uma parte do salário dele e o Santos pagando a outra parte. Então, espero que isso não venha acontecer aqui no Flamengo. Já Arthur Jorge é outro nome avaliado para uma eventual saída de Filipe Luís. Porém, o técnico que fez história no Botafogo tem contrato até junho de 2027 no Al Rain do Catar e é uma multa rescisória considerada alta, cerca de 6 milhões de dólares, aproximadamente de 33 milhões e 200 mil reais na cotação atual. O interesse em Jardim foi divulgado pelo jornal Extra, enquanto na dupla Motta e Arthur foi noticiado pelo jornal O Globo e confirmado pelo GE. Então, essa é a situação de momento do técnico Filipe Luís. Ele deu ok para o salário dele, mas que não seja ali abatido os valores para os seus auxiliares técnicos, tá? Então, vamos mudar aqui de assunto, porque a Lazio recusou a oferta apresentada pelo Flamengo por Tati Castelhano. O Flamengo propôs aí 22 milhões de euros fixos, aproximadamente 143 milhões e 700 mil reais, além de mais 3 milhões de euros em bônus por metas, o que levaria o negócio a cerca de 163 milhões e 200 mil reais. A diretoria do clube italiano considerou a quantia insuficiente e deixou claro que só aceita negociar o atacante por valores a partir de 40 milhões de euros, ou seja, 261 milhões e 200 mil reais. Flamengo, é óbvio que não vai pagar esse valor por um atacante, tá? Bom, mudando aqui de assunto,
Flamengo avançou para garantir a permanência de José Boto como diretor técnico em 2026. O dirigente português já deu sinal positivo para seguir no clube até o fim do próximo ano. Seu contrato conta com uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada sem previsão de multa para nenhuma das partes. A intenção é dar continuidade ao trabalho no Flamengo, mantendo aí liberdade para um eventual retorno à Europa. Ele já falou que pretende ficar pelo menos mais um ano no Flamengo e na temporada de 2027 retornar à Europa, e parece que o acordo que eles fizeram dá toda essa garantia para o diretor técnico português, tá? Outro assunto aqui, Flamengo chegou a um acordo verbal com Arthur Jorge, possível novo treinador. A prioridade continua sendo a renovação do contrato de Filipe Luís, mas as negociações estão se mostrando difíceis, também devido ao interesse europeu. Falando do interesse europeu, Filipe Luís não tem a concessão da UEFA para dirigir times na Europa, mas isso é coisa que ele resolve fácil. Já outro assunto aqui, a única proposta que chegou pelo Matias Vinha foi da Argentina, afirma fonte ligada à diretoria. Foi especulado aí que Matias Vinha havia recebido uma proposta do Spartak Moscou da Rússia. Essa notícia foi trazida pelo jornalista turco Ekrom Konur, que afirmou que o Flamengo havia recebido uma proposta de 3 milhões de euros, ambas supostamente rejeitadas pelo Flamengo, e uma fonte ligada ao clube garante que a informação não procede. Diz o seguinte aqui, abre aspas, não chegou nenhuma proposta do Spartak. A única que chegou foi de um clube argentino, afirmou a fonte ligada à diretoria rubro-negra, e a apuração indica que se trata do River Plate da Argentina. Mas os valores apresentados não são considerados interessantes pela cúpula do Flamengo. Ainda segundo o jornalista turco, José Boto teria estipulado o preço de 6 milhões de euros para liberar o lateral uruguaio. Porém, a fonte do Flamengo afirma que não há valor definido e o que há até o momento são apenas especulações, tá? Dessa forma, não existe qualquer proposta russa sendo preparada para os próximos dias e o Flamengo segue contando com o atleta em seu planejamento. Não sei se segue não, porque várias vezes aí o atleta não foi nem relacionado para as partidas, ficando no Rio de Janeiro e algumas viagens, inclusive na final da Libertadores da América, nem no jogo que teve entre Flamengo e Mirassol, lá no Maião, ele foi relacionado. Bom, mudando aqui de assunto, Grêmio demonstrou interesse em contratação do volante Everton Araújo do Flamengo. A negociação envolve a aquisição de 75% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 7 milhões de euros, valor que pode se aproximar a 10 milhões de euros de acordo com a evolução das tratativas e avaliação de mercado do atleta. Acho que o Flamengo, nesse momento, não deve abrir mão de Everton Araújo, tá? Bom, seguindo aqui, tem mais coisas para trazer para vocês. Bastidores. Staff de Bruno Spindel teve receio de Corinthians estivesse fazendo uma espécie de leilão e consultando outros dirigentes mais baratos enquanto fazia ele esperar, mesmo com tudo acertado. Spindel havia aceitado proposta para ser diretor de futebol do clube, mas alegou não ter recebido os documentos para assinatura de contrato. Por isso, o ex-dirigente do Flamengo encerrou as conversas. A nota oficial de Bruno Spindel é a seguinte, abre aspas, com o objetivo de pôr fim a especulações, informações inverídicas, esclareço que, após manifestar a concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Esporte Clube Corinthians Paulista para assumir o cargo de diretor de futebol profissional, considero encerrado as tratativas com o clube. A decisão decorre da ausência de encaminhamento em prazo razoável do contrato formal para assinatura nos termos previamente acordados, fecha aspas, é a nota de Bruno Spindel, tá? Meus queridos, então vamos aguardar para ver aí o que vai acontecer nessa novela Filipe Luís, tá? Que vai dar muito pano para manga ainda. Outro assunto aqui é sobre Vitão, tá? Flamengo e Internacional haviam chegado a um acordo
pelo contrato de Vitão, mas Flamengo, o Internacional deixou o Vitão para negociar diretamente com o Flamengo. O Flamengo aceitou a proposta, mas com relação a salário, multa rescisória, tempo de contrato, deixou para o Vitão e seus representantes negociarem com o Flamengo. Após aí ter babado o acordo que estava sendo feito com o Cruzeiro, o Internacional se viu obrigado a voltar atrás e aceitar a proposta do Flamengo. Só que houve um entrave, tá? O Flamengo não chegou a um acordo com o staff de Vitão e a novela ganha mais um capítulo. Os motivos são os seguintes: o Flamengo autorizou um outro agente a negociar, o que incomodou os representantes oficiais do zagueiro. Ou seja, cada jogador tem os seus representantes, cada jogador tem o seu staff para negociar seus contratos. Bom, seguindo aqui, o Flamengo não quer pagar o mesmo percentual de comissão que o Cruzeiro pagaria, que era mais de 10% na negociação. O Flamengo só aceita pagar 7,5%. Com o impasse com o Flamengo e a desistência do Cruzeiro, Vitão pode acabar ficando no Internacional sem renovar e livre para assinar um pré-contrato a partir do meio do ano de 2026 e sair de graça no fim do ano. Acho bem feito para o Internacional, que deve ao Flamengo Thiago Maia. Chegaram a um acordo, o Flamengo pagaria 5 milhões de euros, abatendo aí a dívida por Thiago Maia com juros e mora, né? Aí tentaram voltar lá no Cruzeiro, o Cruzeiro fechou as portas, falou que não. Aqui, palhaçada, aqui não. Eu gosto muito desse revés, né? Bom, teve o Jogo das Estrelas ontem, né? E na zona mista, o Léo Ortiz negou que ele falou que não queria bater o pênalti naquele jogo Flamengo e PSG. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas: eu nunca me negaria a bater um pênalti. E eu nunca neguei. Todos os treinadores que eu tive o prazer de trabalhar sabem. O principal de todos, Filipe Luís e Rodrigo Caio, que trabalha na bola parada, sabem que eu não me neguei. Se precisasse, eu iria cobrar e não teria problema, fecha aspas. Foi o que ele disse, tá? Outro problema, que o Zico também ficou revoltado com aquela jornalista que gosta de meter o nariz em tudo. Disse que as filmagens lá no centro de treinamento do CFZ, né, não foram autorizadas. A imagem da torneira ali pingando aquela água amarela. Zico disse que houve um problema no abastecimento de água em toda a Zona Oeste naquela época. Toda a área do Recreio do Bandeirantes, a água estava saindo daquela maneira, amarelada. E na reportagem, né, no jornalismo, você tem que ouvir as duas partes. Ouvir ali uma parte, mas a parte principal, que foi o CFZ, não foi ouvida para dar suas devidas explicações. Então, Zico reclamou da atitude dessa jornalista, que está tendo problema aí com o BAP. BAP não citou o nome dela, mas, né, surgiu que é ela, né? Eu não vou falar o nome da jornalista aqui. Então, denigrindo a imagem do centro de treinamento Zico, que o campo é maravilhoso, as dimensões não são as ideais, realmente. O Flamengo tinha um acordo com a Marinha, né, onde as meninas treinavam lá. Esse acordo com a Marinha se encerrou e Zico ofereceu o centro de treinamento para as meninas treinarem lá. E essa jornalista foi lá, filmou, trouxe essa matéria, sem autorização, pode ser até processada, né? Mas isso tudo também vai se resolver. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.